pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1, aquele podcast que te ajuda a estudar do jeito certo. Vocês já estão acostumados com essa entrada oficial. Eles já completam a frase, né? Eu falo aqui e eles respondem lá. E eu queria dizer que hoje a gente vai sobrevoar um lugar muito especial. A gente vai pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, terra do Romário, terra do Maracanã, terra do Ronaldo Fenômeno e também terra da nossa convidada Renata. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Anuário. Boa noite, gente. Boa noite, boa tarde. Desculpa, já tô desorientada. É um bom tudo, né? Porque vão estar ouvindo a gente em qualquer horário mesmo. Exato. É bom que a gente já fala bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, Amanda. Rê, a gente vai fazer agora um raio-x da sua formação. Conta um pouquinho pra gente onde você se formou, como é que foi essa sua trajetória e onde você tá atualmente. Tá ótimo. Então, eu formei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2020, na segunda turma da pandemia, e agora eu faço residência de pediatria, eu estou no R2, também na UFRJ, no IPPMG, né, que é o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão de Esteira, que é o nosso hospital pediátrico e particularmente é a melhor residência atualmente do Rio de Janeiro. É isso que eu gosto da pessoa formada na própria instituição, entendeu? Eu sei como você se sente. Eu também sou formada em Unifesp. Tem uma pessoa que tá nessa mesa que não sou eu, que fez até a escolinha na Paulista. Né? Vocês são muito parecidas nesse ponto. A gente é bairrista, entendeu? Bairrista? Totalmente, Tá totalmente, gente. Eu sou daquela velha rinha USP e UFRJ, tá? Tá, se alguém garota. falar pra mim que é melhor, se alguém falar pra mim que é melhor São Paulo, eu vou dizer... Não. E ketchup na pizza, você coloca ou não? Óbvio. Quem não põe é Paulista. Você põe, Amanda? Jamais, não pode ser nenhuma, desculpa. É um papo bem focado em preparação para residência, como a gente pode ver. Ai, Deus. Então vamos lá, Rê, conta um pouquinho pra gente como é que foi aí esse momento. Você fez o UFRJ, né? Você tava falando pra gente. Como que foi esse momento de decidir a residência? Em que momento você começou a pensar na prova? Então, na realidade, assim, eu não sabia que especialidade eu queria fazer até o meio do meu internato, na real, meio de 2019, que era o meu segundo ano no internato. E eu sabia que a especialidade que eu queria fazer iria influenciar na minha preparação para a prova de residência, né? Uhum. Eu, antigamente, sempre quis fazer medicina de família, que é uma prova mais tranquila. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas opções de residências muito boas, com provas mais fáceis e tudo, então eu sempre fui uma menina muito estudiosa, sempre fui a CDF da turma, então eu confesso que no primeiro ano, porque geralmente quando a gente começava a se preparar no internato, né? No primeiro ano eu era mais de boas. Uhum. Mas aí, quando eu rodei no 10º período em pediatria, eu vi que não, que a minha vida era outra, que eu queria outro futuro para mim, que era aquilo que eu amava. E aí eu vi, cara, pediatria é uma parada mais concorrida, pediatria tem outras possibilidades de fazer que não só no Rio, porque MFC é Rio e Sul. Eu nunca iria para o Sul, desculpa aí aos colegas sulistas, mas... Tipo eu? Nunca, exatamente, que bom que você pescou em direto. Eu nunca iria para o Sul. Tenho até amigos que são de lá e tal, mas não moraria lá. Então eu comecei a querer expandir um pouco os meus horizontes. E São Paulo era uma possibilidade inicialmente, eu pensei muito seriamente, assim, eu vou fazer São Paulo, ou vou fazer alguma coisa aqui no Rio, porque eu acho que quem vem de universidade tradicional, isso daí é o meu cachorro, tá, gente? Foi mal. Fica tranquila, que é vida real. Exato. Meu cachorro Drogon gritando aí no portão de casa. Mas eu acho que o pessoal que vem de universidade muito tradicional tem essa coisa, assim, essa tara por querer estar na instituição de renome. Então, Sim. eu fiquei um pouco obcecada, assim, quando eu decidi que eu queria fazer PED, tem que achar as melhores instituições, eu vou prestar para a USP, vou prestar para São Paulo. E aí eu comecei a dar uma surtada, porque eu sabia que as provas eram muito diferentes. E aí fui começar a pesquisar como que eu iria me preparar em ambas as frentes, porque assim, eu sou muito bairrista, eu sou muito clubista, eu venho de uma família de médicos, todos do UFRJ. Caramba! Meus pais são da UFRJ, inclusive meu pai é professor de lá, meu pai já foi diretor de lá. Pediatria, algum deles não? Meu pai é pediatra, mas ele é epidemiologista hoje em dia. Ele atua como epidêmico e como infecto. Minha mãe é cardio, mas todos formados pela UFRJ.
Meus avós também maternos eram do FRJ, Nossa, tradicional mesmo. tradicionalzão, assim. Meu Nasceu avô, lá. O seu parto foi onde? o meu parto. No laboratório Não foi na de FRJ. anatomia, né? O meu parto, assim, eu amo a minha casa, mas o meu parto não foi, não Justo, foi justo. lá, não. Justo. Mas aí eu tinha um pouco, eu tinha essa dificuldade, assim, de Cê- desapegar. Você acha que e rolou uma fala, pressão? olha, eu vou te falar que isso é uma coisa. Na lata, hein, Amanda? Então, isso é uma pergunta que eu carrego até para minha terapia, Olha porque aí. Fica à vontade. eu acho que não, no sentido direto, assim. Os meus pais, inclusive, quando eu falei que queria fazer medicina, como eu sou a terceira filha, e os meus irmãos são mais velhos, eu sou aquela filha que a minha mãe tinha 40 anos, já achava que não podia engravidar, surpresa. Rapinha do Então, tacho. assim, exatamente, rapinha do Tachi. Minha irmã já estava fazendo doutorado na Europa de ciências políticas, o meu irmão já era engenheiro, Uma e eu família tava. fraca, né? Podemos ver uma família fraca de formação. Só bem tranquilinho. O outro é presidente. Esse era o meu sonho quando eu era mais nova. Oi, pequenas ambições. Eu entrei no eixo, assim, eu saí dessa vida, mas eu tinha, assim, meus pais sempre foram assim, sem certeza que você quer isso, você não tá se sentindo pressionada. Só que assim, é difícil, né, gente? Porque nunca rolou uma pressão direta, mas você vê, assim, meu pai e minha mãe são médicos muito renomados aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo conhece, tipo, meu sobrenome é um sobrenome famoso no Rio, tipo, todo mundo conhece meu pai vive dando entrevista em Globo News e tal, ele era o médico do Covid na época de 2020, então assim, rolou pressão ou não rolou? Cara, eu acho, hoje em dia que rolou, mas não por conta deles, talvez por conta de mim, e pô, todo mundo vindo do FRJ, eu ia largar esse osso? Nossa, Renata. Entendo, total. Eu tô me sentindo pressionado de te Por entrevistar, você. sabendo do currículo do teu pai. Então é super Eu acho que eu ia compreensível. prestar outra coisa, assim. Pô, mas bacana, você vê que ela é bem leve, né, com essas coisas. Mas e na residência, quando você foi escolher, eles, nesse sentido, eles deram uma pressionada do tipo, fica aqui, ou eles aceitavam a possibilidade de você ir pra São Paulo, por exemplo? Então, o meu pai, ele falava muito para eu ir para São Paulo, porque o meu pai, ele é uma pessoa que ele é muito acadêmico, né? Então ele sempre falou: "Ah, vai para São Paulo porque você gosta muito de pesquisa e lá você vai ter mais oportunidade de pesquisa, blá, 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 blá." Já a minha mãe, como os dois outros filhos já não estão mais aqui, né? A minha irmã mora fora e tudo. Ela ficava, não, fica no Rio e tal. Então, eu acho que rolou um lado materno querendo que eu ficasse. E o meu pai, assim, eu acho que ele falava para eu ir, mas também se eu fosse, ele não ia ficar feliz, não. Porque o meu pai, ele é pediatra de formação e ele não passou para o Fundão. Ele fez na Federal da Lagoa, que também é uma residência muito boa. E eu lembro que quando eu passei para o PPMG, ele chorou e ele disse que era o sonho da vida dele fazer residência no Fundão. E eu estava realizando o sonho dele. Me Ai, que desculpa, bonitinho. O que é fundão? Desculpa, que a UFRJ, a residência, o complexo universitário da UFRJ, ele fica na Ilha do Fundão, que é na Ilha do Governador, a gente chama de Fundão. Já é automático, íntimo, é um desculpa. nome íntimo. É porque quem é do Rio já tem isso medular. Então, quando A eu gente já for pro fala Rio, assim. você me leva pra conhecer, tá? Eu já tô pedindo estadia em todos os lugares que a gente passa Exato. nesse podcast. Olha, no Fundão você não vai querer conhecer. Quando abrir o centro de transplante, que eles estão prometendo abrir, aí eu levo, tá? Você Tá vem ano que vem que a gente conversa, Tá tá? bom, então, já vou Vai ser programar aqui. E me conta então um pouco como é que foi, nesse momento que você tava pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, como que você começou a se preparar? Como é que foi essa estratégia de preparação? Então, assim, eu vou ser bem sincera, aqui no Rio, a gente não tem cursos muito focados para São Paulo, eu chamo de pré-veste da residência, né, os cursinhos preparatórios. Aham. Tem um grande famoso, mas que não era tão focado para isso. E conversando com os amigos meus que queriam São Paulo, a gente chegou na Medway. Eu conhecia já a Jo de nome, que é pediatra pela FRJ, fez faculdade lá também. E, pô, eu achava ela muito, muito massa, assim, eu vi várias lives dela no YouTube, e que eram aulas muito boas. Eu fiquei, cara, esse conteúdo é maneiro, porque era um conteúdo que eu achava que servia para os dois, porque eu fui vendo que
A prova do fundão é uma prova muito particular. Desculpa, a prova da UFRJ é uma prova muito particular, porque ela é uma prova que cobra muita imagem, cobra muito exame, que isso não é comum do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma prova muito de clínica, e a gente quase nunca cai exame de imagem, quase nunca cai ultrassom, você não tem que saber tanto isso, que nem tem nas provas de São Paulo. A gente não tem tanta prova prática aqui também, eu acho que não tem nenhuma, só nas de particular, assim, que eu me lembre. Não fiz nenhuma prova prática aqui. Olha, Então, isso é eu legal de fiquei- você falar. Porque muitas Aqui vezes no Rio... quem- Desculpa, fala. Não, porque muitas vezes quem tá prestando não sabe, né? Faz uma super preparação pra prova prática e não tem. Aqui no Exato. Rio... Tipo Então, aqui eu, no Rio- não fazia ideia que não tinha. É porque aqui no Rio já teve muito problema de... O que rolava muito é que, como as universidades são muito tradicionais, isso é fofoquinha de corredor, né? Mas acho que faz sentido. Parece que o pessoal era muito clubista, bairrista. Então, tipo assim, Protecionista, passava na UFRJ quem era aluno da UFRJ. Passava na UF, que é a Federal Fluminense, quem era de lá. A UERJ, quem era de lá. Então, aboliram as provas práticas, dizem, Pra boato tirar de essa corredor. subjetividade, né? Exatamente. E realmente mudou o perfil do alunato. Agora não entra só quem é da casa, é mais diversificado, Que né? legal, bom saber isso, né? Pra quem tá prestando, às vezes, é de fora, saber que tem diminuído cada vez mais esse protecionismo. Acho que é um movimento em São Paulo também. A gente tem visto isso, diminuindo bastante o protecionismo, entrando alunos de diversos lugares. E eu ouvi Sim, pessoas falando já disso. Tipo, eu deixei de fazer prova em tal lugar, É, porque aqui só entra quem é da casa. Então, esse recado é importantíssimo que você tá dando. Que é uma baita instituição, o tal do fundão, né? É bem famoso. É, assim, tem seus problemas, mas vocês nunca vão me ver falando mal do UFRJ sei como pra é. alguém que não seja da UFRJ. Aqui, ó. Nunca, Sabe, mãe? nunca, Sabe, mãe? nunca. A minha mãe fala isso, só eu posso Exatamente. falar mal do meu filho. É. Então, é Só eu. exatamente... Nossa, amiga, me identifiquei agora. Eu vou A dar gente vai se licença pra divertir quando vocês você aqui. vier pra cá, A mãe. gente termina nosso café aqui. Renatinha, vamos conversar então sobre... Você comentou da PET, que veio quando você rodou no internato, na pediatria. E Isso. a Mandinha te perguntou sobre as instituições. Então, você não prestou fora do... Como que foi essa escolha? Você chegou a selecionar algumas ou você realmente focou só na do Rio? Como que foi a sua escolha de instituição? Então, eu conversei muito com a minha terapeuta e eu cheguei à conclusão de que, como eu era muito clubista, eu abriria mão da UFRJ, que é a minha casa, para uma instituição, que era a USP. Então, assim, eu me preparei para a prova da USP e para a prova da UFRJ. Por pressão da minha mãe, que ela tinha medo, minha mãe sempre falou isso, tinha medo de eu não passar, porque eram as duas residências de PED mais concorridas, assim. A da UFRJ é mais concorrida do Rio e a USP é mais concorrida de São Paulo. Então, para não ficar com risco de não passar em nada, ela acabou me inscrevendo em todas as outras. Como a do... Ela me Ela inscreveu acabou de... me inscrevendo. Bacana, Cara, bacana. dinheiro é dela, vai na fé. Eu falei pra ela, mãe, se eu não passar em nenhuma dessas duas, eu vou tentar de novo, nem adianta. Mas ela insistiu, falou que ia pagar, ela pagou. Como a prova da UFRJ era a primeira, depois era da USP, o resultado da UFRJ saía primeiro, Nossa. eu fui fazer a prova da USP já sabendo se eu tinha passado ou não para a UFRJ. Então, tipo Ai, assim, que delícia, que alegria. Levinho, Nossa. levinho. eu nem fiz as outras, porque eu já tinha passado. E acabou que eu fiz a da USP, eu tive um namoro muito abusivo no ano pré-residência. Ele terminou comigo no dia que eu estava indo para a prova da USP, então Oh, foi uma meu prova que Deus. eu bombei. Então, no final, não passei e foi bom, sabe? Escolheu por mim. Ah, O Maktub, destino escolheu Maktub. por mim. A Já tá vida escrito, escolhe, a vida é. seleciona, né? Mas acabou que, assim, uma coisa que eu fiz, e aí foi um pouco do meu método de estudo, que eu pesquei de uns amigos meus que já tinham passado para residência, é que eu estudei muito a prova que eu queria. Eu queria essas duas, USP e o UFRJ, eu não fiquei focando em várias. Estudei muito o modelo de prova e eu vi quais eram as provas parecidas. Então, assim, eu sabia, por exemplo, que a UFRJ era muito parecida com a Unifesp. A única diferença da UFRJ para a Unifesp é que a Unifesp adora uma coisa de oftalmo e a UFRJ nunca bota oftalmo. Então, o que eu fazia? Cara, eu vi as aulas, aquelas aulas do intensivão que tem da Medway, aham. eu via as aulas da Unifesp e eu fazia todas as provas da Unifesp, porque tem umas questões que até são super parecidas. Então, eu dimensionei os meus estudos para essas duas instituições e fui pegando as provas, assim, coleguinhas. Semelhantes, né? Semelhantes, exatamente. Caramba, que Uma dica amiga legal. minha que queria o UERJ, por exemplo, ela está fazendo clínica.
A UERJ é muito parecida com a Unicamp, pra galera que gosta do Rio. Eu sou virginiana, né? Então, isso daí... Você também, né, A mano? gente é muito, a gente já viu. Eu tô percebendo que eu tô Já sobrando vai trocar o aqui no WhatsApp papo. no final e a gente vai seguir essa amizade aí. Prossiga, Mas prossiga. a UERJ ela é muito parecida com a Unicamp. Então, assim, a minha amiga ficou só estudando a prova da Unicamp e a prova da UERJ porque ela sabia que eram coisas muito parecidas. Já eu, assim, eu não fui muito pela Unicamp porque eu sabia que é um jeito de prova muito, muito diferente. E você E falar pra- isso é legal, porque às vezes a pessoa sente assim, nossa, eu preciso estudar tudo. Todas as provas, desesperadamente. Às vezes é muito mais inteligente você estudar direcionado para aquele modelo de prova que você vai fazer, né? Isso é foco. É o que a gente fala sempre, foco, né? Exatamente, assim, eu acho que para o aluno de medicina que é ensinado que ele tem que saber de tudo, porque a gente aprende na faculdade de medicina que a gente tem que saber de tudo. E eu não sei como são as outras universidades, mas a minha universidade era assim. A maioria das provas, ciclo básico e tal, era decorar, 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 decorar tudo. Então a gente é muito doutrinado a ler livro, a estudar, a ler artigo. E, cara, para mim, prova de residência é aprender a fazer prova. E quando eu tive esse shift, que no início eu era ver todas as aulas, fazer caderno, eu tenho 1 milhão de estabilos, eu sou virginiana, né? Então eu tenho 1 milhão de estabilos, todos os meus resumos são O que é coloridos. estabilo? A caneta estabilo, Estabilo anuário, é como caneta? assim? Tem condições de fazer esse podcast com esse Eu não menino, sei. Pelo gente? amor de Deus! Tem que legendar, que a produção Eu vai vou te olha levar pra só. passear na papelaria. Estabilo, Olha Ah, aí, menina. É só falar canetinha E de ainda é biquinho fino, pô. Tons pastéis, Não, tons não. pastéis. Os pastéis, ó, Tá eu tenho todos, vendo? eu tenho aquele Lançamento também. de 108, aquele Sei, coisinha de 108. Sei que gira, né? Pra mim, sibilo é Exato. aquilo que chia na ausculta da criança lá. Mas enfim. Ó, Sibilo chama, não é estabilo. Eu vou te levar pra passear na papelaria e a gente compra umas estabilos pra você. Ótimo. Post-it, você sabe o que é, homem? Sei. Aquilo que você gruda. Esse eu sei. Eu não sou totalmente... Marca-texto, você também sabe o que é? Marca-texto, sim. Tem um mini. Pronto. Mini tons pastéis. Eu Eu vou te dar de totalmente- presente um kit de papelaria. É Eu isso, no tô final desse sentindo- podcast. Olha que lindo, eu amei. Eu tenho tudo aqui. Pra quem tá ouvindo a gente, ela tá mostrando toda a coleção de papelaria dela, pequenos marca-textos, muitas canetas estabilo. Pra você que é virginiano e tá ouvindo a gente, é realmente uma perdição. Mas tirando essa parte do sibilo aí, que mais? O que mais que te ajudou? Mas a gente até perdeu o foco do que a gente estava Sibilo. Tava falando. falando que Do você Sibilo. estudou focado e tudo mais. Isso, então. No início do ano, eu tinha uma metodologia de estudos que era, eu pedi para um amigo meu, que é economista, para fazer uma tabela no Excel para mim, que tinha todas as provas esse é o nível da maluquice, né? Amei. Eu botava todas as provas que eu iria fazer, tipo, o FRJ 2020, o USP 2021, 2021, ótimo, né? Que não era o ano que eu tava. E as áreas do conhecimento. Tá. E aí eu ia botando os pontos de cada uma e no final fazia uma média de quanto eu estava acertando em cada área. Então, por exemplo, prova do FRJ, eu acertei 9 de 20 de clínica médica. Prova da USP, eu acertei 15 de 20 de clínica médica. E no final, a tabela do Excel estava me dando qual que era a minha estimativa, quais áreas eu estava errando mais, quais áreas eu estava errando menos. Que E eu fui máximo. vendo, isso foi uma dica que um amigo meu também, que já tinha passado para residência, falou: anota os seus erros por área de conhecimento de cada prova, para você ver. Na prova X, eu estou errando mais em quê? Porque assim, você pode mandar muito bem na prova de clínica médica da UFRJ e mandar muito mal da USP, porque são provas muito diferentes. Exatamente. Eu fui muito mal na prova de pediatria do FRJ, porque é uma prova muito difícil. E eu gabaritei epidêmio, que era uma das minhas piores matérias. Isso não quer dizer nada, sabe? Que a prova era mais fácil para mim, então não quer dizer absolutamente nada. Mas aí, a partir daí, eu fui vendo isso. Eu fui vendo que, cara, nas provas da UFRJ, as provas da USP, nas provas que eu fazia parecidas, Unifesp, UF, eu geralmente mandava bem desde o início do ano, assim. Até eu comecei a estudar primeiro não, né? Que eu ainda tava de ressaca. Eu comecei a estudar dia 3 de janeiro. Meu Deus, ela gente. lançou essa aqui no Amei, meio. eu amei. Sinceridade. Vem fazer presencial, pô. Vem pra São Paulo. Adorei. Sinceridade. Mas aí eu comecei a estudar desde o início e eu fui lá, tipo, lá para maio, assim, quando começou realmente a quarentena, foi abril, maio,
eu tava vendo que, tipo, a UFRJ, eu bombava muito, cara. Na USP, eu acertava, tipo, 68% da prova, que eu achava uma média boa pro início do ano. Aham. E o UFRJ, eu acertava, tipo, 45, 40. E eu olhava para aquilo e ficava, cara, eu lembro que tem post no meu Twitter, assim, nessa época, falando, gente, eu vou passar pra USP, não pra UFRJ. Porque eu mando bem na prova da USP, eu mando mal na prova da UFRJ. Tipo, o que é isso? Aí, a partir daí, é que eu falei, vou desapegar de ver as aulas, até porque eu estava vendo aulas mais focadas para São Paulo mesmo, por conta do curso, e eu vou passar a estudar direcionado na prova. Então, eu passei a olhar essa tabela via prova de 2020. Eu errei 10 questões de clínica médica. Cara, eu abria aquela prova, eu olhava quais questões eu tinha errado, eu via qual era o padrão de erro, tipo, eu sempre tive muita dificuldade em nefrologia. Então, se eu for sentar para estudar, eu vou estudar aquela parada. Se não, E como que eu estudava? Eu lia rapidamente a matéria, via uma aula de revisão, não via aquelas aulas enormes, e depois eu ficava fazendo questão só naquilo, até fixar aquele tema. Outra coisa que eu fazia, eu tentava ver o que era batido na prova que eu queria, na prova da instituição que eu queria. Por exemplo, sei lá, a UFRJ adora cobrar diagnóstico de tuberculose em criança menor de 10 anos, porque o professor Clemax é o cara mais foda o cara mais incrível O cara da mais Pneumoped. diferenciado. Ele é, tipo assim, sensacional, e ele escreveu o protocolo da OMS de diagnóstico e tratamento de tuberculose. Da Ele OMS. é, tipo, o melhor da OMS. Mundial, Organização Mundial. Mundial. Você perguntar para qualquer pessoa quem é Clemax, vai andar ali no HC, na parte PET, pergunta quem é Clemax, você sabe? Vão saber quem é. Porque Ai, o cara eu não é... sabia. O cara é, tipo assim, você é pediatra? Não. Ah, então tudo bem, não. O GO tá lá, tá quase. Mas né? agora a gente sabe, né? Se alguém falar assim, Clemax, eu não sei quem é. Eu vou falar, como você não sabe? Joga depois o nome dele, Clemax, no Google. Ele é consultor e tal, ele é muito brabo. Chique. Aí, Certo. por conta disso, a UFRJ sempre puxa a sardinha dele. Então, eu sabia que isso era uma coisa que caía muito. Então, o que eu fiz? Eu fiz um post-it, tá, no ar, aquele quadradinho colorido, com as estabilos, com as canetas Sibilas, coloridas. Fez um beta 2 pra tirar do broncoespasmo. E aí? Aí eu escrevia, tipo assim, diagnóstico para TD em menor de 10 anos. Isso. Eu colava na minha parede, eu ficava revisando aquilo. Ou, sei lá, sabe essas coisas, tipo, práticas, tipo, estadiamento de tumor ginecológico, que sempre cai isso também. Coisinhas que você via que se repetiam, você dava um foco mesmo, uma atenção E especial. a decoreba, porque, infelizmente, em algumas provas isso cai. E outra coisa que eu sempre fazia, a questão muito difícil para mim é isso, eu tinha metodologia de Enem. Questão muito difícil, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. O que eu não posso errar é questão fácil. Exatamente. Que a questão muito difícil, vai todo mundo errar, cara. Quem acertou tá chutando. Não é isso que te diferencia, né? Não é aquela questão Exatamente. impossível do rodapé que você perdeu meses estudando aquele conteúdo e aí você deixou de acertar 10 questões fáceis que o seu colega acertou. Exatamente. Eu acho que isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Ô, Renata, mas abre o jogo aí, vai, porque até agora tá tudo muito lindo, né, Mandinha? Uma pessoa centrada, Estudiosa, tradicional. com a família ajudando, apoiando. Amiga do Clemax. Amiga do Clemax. Clímax. O cara... Quem dera ser amiga dele. Eu sou fã. Sou fã. É igual eu da Mandinha aqui, né? Mas, enfim, Renatinha. Mas me conta aí, foi sempre assim a sua preparação? Porque você me falou as seguintes palavras faz pouquíssimo tempo. Que você fazia a prova da UFRJ e acertava 40. Isso deve ter te trazido muita angústia. Conta um pouquinho mais pra gente dessa parte da sua preparação. Então, gente, eu vou abrir o jogo como me foi pedido. Como a quase totalidade do estudante de medicina, eu nunca fui uma pessoa com a minha saúde mental plena, não. Falei para vocês da minha terapeuta, brinquei. Patognomônico. Eu faço terapia há muitos anos, esse ano eu completo 10 anos de terapia, então assim, sou muito fiel à minha terapeuta. Não larguei ela no ano da prova de residência, inclusive fazia de 2 a 3 vezes por semana. Tamanha era a minha crise de ansiedade. A necessidade. E assim, a frustração era muito grande, porque eu já sou uma pessoa naturalmente muito ansiosa, como todo mundo que faz
essa jossa desse curso, assim. Eu não sei se a gente é assim previamente ou se o curso corrompe ou se um pouco dos dois. Mas, assim, a minha saúde mental foi pro saco naquele ano. Eu dei uma sorte, entre aspas, entre grandes aspas, que é uma grande relativização do que aconteceu, mas, assim, o ano da Covid, para a gente, deu um certo afrouxamento, porque para quem era organizado para estudar, ter a oportunidade de ficar em casa, pô, eu não tinha que sair para trabalhar, os meus pais, eu tenho uma condição socioeconômica boa, então a gente não teve problema aqui, os meus pais são médicos, não pararam de trabalhar, então assim, eu ficava em casa o dia todo, eu tinha algumas possibilidades, eu malhava, porque eu sou muito viciada em academia, eu sou atleta, Que eu legal. ficava uma parte do meu tempo fazendo isso, eu surtava e eu estudava, era No essa tempo a minha livre eu dava uma rotina, né? surtadinha. No tempo livre, assim, surtava bastante. E, como eu disse, eu tive um namoro naquele ano que foi um namoro que me puxou muito mais para baixo do que para cima. Tive um namoro tóxico, uma coisa que eu acho que acontece, inclusive, porque eu vi muita gente com namoros ruins, com relacionamentos ruins, que não queria sair porque estava com medo de desestabilizar. E isso mais prejudicou do que ajudou no ano da prova de residência. Então, assim, cara, é uma M, tipo, a gente já estava vivendo uma situação de M, que era a época da Covid. Eu perdi alguns amigos na época do Covid, assim, teve um amigo próximo que faleceu, que formou um ano antes de mim, faleceu de Covid no meio do ano, se não me engano foi julho, tipo, naquela época que a gente estava começando a querer dar um gás, que vai dar, tipo, caraca, se a gente não virar agora, não vai virar nunca. E aí foi lá, o menino e morreu, e ele foi aquele menino que morreu quando estava fazendo o trial da vacina. Então, assim, foi uma pessoa que faleceu, um jovem que faleceu sem comorbidade, aí que saiu na notícia, Bolsonaro falou dele, falou que era culpa da vacina. Então, tipo assim, a gente via tudo quando era canto, o nome do nosso amigo que tinha falecido de Covid, culpando vacina. Então, tipo, minha cabeça não estava legal naquele ano, tinha muita coisa acontecendo, mas era isso. O que eu fiz para dar certo foi muita terapia, porque era o que me ajudava. Eu acho que ajuda todo mundo, mas tudo bem, tem gente que não faz, mas assim, eu fazia muita terapia, fazia muitas coisas que eu gostava para desfocar disso. Manter Porque, a saúde mental, assim, né? exatamente, porque, cara, eu olhava pra uma prova de 45, eu ia pro colo da minha mãe e eu chorava. Teve um dia que eu fiquei o dia todo chorando, 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 falando, eu não vou passar pra porcaria nenhuma, vou ficar nessa porcaria, ter que pagar cursinho de novo. O que também, cara, hoje em dia eu olho, tipo, não é o fim do mundo, É quando gente. a gente tá vivendo, parece que Pois é é. o maior problema da face da Terra, né? Você não consegue ter essa maturidade mesmo, assim, eu acho, de sair e olhar o problema de fora. Depois que você passou, você fala, gente, aquele nem era o maior problema da minha vida, assim. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Cara, isso é uma coisa que eu lembro que, tipo assim, o meu grupo de amigos sempre foi muito cabeça, assim, era a galera boa, era a galera que não precisava estudar muito para tirar nota boa, todo mundo passava em prova de concurso, tipo, um, um dos meus amigos do meu grupo de estudo, se eu não me engano, ele passou em quarto para a clínica médica da USP, ele não foi Caramba. porque ele foi pro fundão para ficar com a noiva dele, e um outro amigo meu passou, tipo, em quinto para emergência, que tá fazendo emergência na USP agora. Então, tipo, meu grupo sempre foi muito crânio e sempre foi aquela pessoa, aquela galera que não precisava se esforçar tanto para isso. Então, sempre foi uma galera que, no ano da residência, ficou, tipo, pô, agora a gente vai ter que se esforçar, né? Porque as coisas não vão vir de bandeja. E por todo mundo sempre ser muito bom, acho que a gente tinha essa mentalidade de que, cara, vai ser o fim do mundo se a gente não passar. Porque olha que vergonha. Tipo, vamos falar, a Renata, que sempre teve CR de não sei quanto, nunca ficou em prova final, nunca fez isso, aquilo, não passou para Que residência. é filha do fulano, que é filha Que é do filha do ciclano. fulano, exatamente. Então a gente despirocou. E, cara, uma das minhas melhores amigas que assim, sempre foi muito mais inteligente que eu, sempre tirou notas muito melhores que eu, queria muito, 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 muito uma especialidade, se estudou muito, muito mesmo, estudou direito, ia bem em todas as provas. Ela não passou porque a concorrência estava muito alta, ela ficou muito mal. Acabou que e tipo assim, ela viu todo mundo do grupo passar, menos ela, tipo, de um grupo de 10 pessoas, ela foi a única que não passou. Pô, isso é uma situação muito chata. Só que assim, ela ganhou uma oportunidade de emprego ótima. Hoje em dia ela tá fazendo. Hoje em dia não, né? Que ela já começou a residência, mas em 2021 ela ganhou uma oportunidade de emprego ótima. Tava tirando, tipo assim,
um dinheiro muito maior do que a gente tirava dando plantão pra caçamba, fazendo residência, e ela conseguiu trabalhar com o que ela gosta, que era clínica da família, consultório na rua, uma coisa que ela gostava, mas não era a especialidade que ela queria seguir. Então, tipo assim, ela teve uma bagagem muito maneira, conseguiu um trabalho legal com CLT e tal, E hoje e ela tá na agora residência. passou pra residência que ela queria. Tipo assim, atrasou um ano da vida dela? Óbvio que não, cara. Juntou grana, viajou, deu entrada em É carro, isso que deu eu ia falar. entrada O em máximo que casa. vai Tipo assim, acontecer, se você não passar, é dar uma viajada, comprar umas brusinhas, né? E é isso. Nossa, gente, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, sabe? Tem gente que faz 50 mil reais por mês trabalhando igual um condenado, trabalhando igual um Veja bem, condenado. veja bem. Mas sabe o que eu acho isso. legal do que você falou? Duas coisas me chamaram bastante atenção, assim. Primeiro, eu tenho recebido muitas mensagens de alunos, né, alunos nossos que acompanham a gente pela Medley, falando, poxa, Amandinha, eu não tô com o desempenho que eu tava esperando, eu tô desanimado, eu tô com medo, eu tô ansioso. E eu acho muito legal a gente trazer os aprovados, né, pessoas que já passaram por esse momento, pra mostrar que todo mundo passa por isso. Que não é linear pra quase ninguém, assim. Todo mundo tem esses altos e baixos, todo mundo duvida se vai realmente conseguir. Todo mundo tem. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que, por exemplo, Amandinha, eu peguei Covid e fiquei uma semana sem estudar, não vou conseguir. Poxa, olha a situação que tanta gente passou e chegou lá e foi aprovado. Então, assim, dá, né? Eu acho que é isso que é importante da gente falar. Primeiro que dá. E segundo que se não der, não é o fim do mundo. Tem muita coisa pra você fazer. Além de enxergar esse ano só como, se eu não passar, eu perdi o ano. Um ano né? perdido, Eu acho né? que isso é importante da gente falar. Isso me dá até azia quando eu ouço isso, sabia? O ano perdido. Eu trabalhei um ano e fez muito bem pra pessoa que eu sou hoje, pro médico que eu sou hoje, e tá tudo bem quanto a isso. Ô, Renata, a gente tá gravando esse podcast já faz um tempo, e não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro episódio. E foi a primeira vez que eu fiquei sem palavra. Eu não sabia o que te responder quando você contou tudo que você passou. A questão da ansiedade, dos gatilhos, da competição, você pode falar isso de uma forma mais leve, mas não é fácil ser quem você é dentro da instituição que você tá. Falando de fora, é claro. E você citou terapia, você citou exercício físico e família, você acabou citando também. Teve algo a mais que você indica para quem está passando por uma situação parecida, para algum recado que você possa dar para esse tipo de questionamento? Olha, eu acho que assim, eu sempre reforço que apoio profissional para quem está se sentindo muito, muito ansioso é o essencial, porque eu acho que a gente subvaloriza a saúde mental do estudante de medicina. Isso é uma coisa realmente séria, porque, tipo, a quantidade de amigos meus, inclusive eu, que tivemos surtos mesmo durante a preparação da prova de residência, surtos de burnout, surtos que teriam CID, né? Tipo, burnout tem CID, é uma parada séria, não é Tem uma parada história pra gente natural de levar. doença, tem CID, tem Exatamente. fisiopatologia. E tem tratamento, né? E tem tratamento. Eu acho que Exatamente. isso é importante. Então, assim, para mim, isso é essencial, eu sempre reforço. Paralelamente a isso, achar atividades que você gosta, não ficar bitolado com estudo. É clichê, gente, mas é isso, cara. Tipo, eu ficava 6 horas do dia estudando? Não. Chegou um momento no meio do ano que eu fazia uma prova no dia, corrigia a prova, dava um tempo, almoçava, via série, via anime, que eu sou muito nerd. Conversava com meu irmão, passeava na rua, voltava, via uma revisão de alguma coisa e depois de noite fazia um grupo de estudos com meus amigos. E eu acho que você ter uma rede de apoio de pessoas que estão passando pela mesma coisa, tanto para o estudo quanto para o apoio, é muito bom. Então, tipo assim, eu sempre fui muito resistente para ter grupo de estudo. Eu achava que isso não dava certo, que eu ia me sentir pressionada, porque os meus amigos iam estar melhores do que eu, e eu ia ter que estar acompanhando o ritmo. Depois eu fui ver que, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente estava junto. Eu tive, tipo, crise de burnout no meio de uma prova. A gente estava fazendo uma prova da Unifesp, tava todo mundo sabendo tudo, eu não sabia nada. Eu comecei a chorar, hiperventilar, surtar, arrancar, tipo, pele da minha unha, arrancar cabelo. E a galera, tipo, me acalmou, sabe? Mandou docinho lá pra casa. Uma amiga minha perguntou se eu queria ir lá, se eu queria encontrar com ela. Tipo, abrindo o coração mesmo, sabe? Eu acho que esse ano é o ano que a gente mais tem que se juntar com os nossos amigos. E é quando a gente vê quem é amigo de verdade. Tipo, pô, se juntar pra ver um intensivão, cara. Intensivão é uma intensivão é quando a gente mais quer surtar e quando a gente mais acha que a gente não sabe nada. E mais tá cansado, né? Já tá no final. E mais tá cansado, tá no final, e aí tem que anotar tudo, e aí, meu Deus, eu não sei isso, e aí, ai, meu Deus, eu não sei isso de novo, meu Deus, cirurgia de novo, eu não aguento mais isso. Cara, ter os amigos perto é essencial. Pra mim, assim,
a gente tende, nos estudos, eu acho, a se excluir muito, a ficar recluso, tipo, ficar no meu quarto estudando. E para mim ajudou muito, 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 muito diversificar. Isso vindo de uma pessoa que, assim, eu era aquela garota que ouvia a aula, transcrevia a aula e mandava para todo mundo, mas ficava fazendo isso. No início da faculdade, estava na primeira cadeira, ficava digitando tudo, não queria conversar com ninguém, e ao longo do tempo eu fui afrouxando. E hoje em dia eu sou assim, vamos fazer grupo de estudo, vamos fazer discussão, porque eu vi como isso ajuda. Não só para estudar, mas para dar uma acalentada na cabeça. Mas eu também acho que isso, não sacrificar a mente, a cabeça, o estresse para a prova de residência, cara. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, tipo... Até porque você tem que chegar com a cabeça boa pra residência, Muito né? boa. A gente esquece disso, que depois de toda essa questão, é claro que quando a gente é aprovado, né, a gente vai pra aquela questão de, nossa, consegui o que eu tanto queria, mas aí vem um novo desafio, que é a residência médica, que não é fácil, né? É maravilhoso, assim, é um ganho de aprendizado absurdo, é uma curva de crescimento, assim, ridícula, Sim. né? Mas não é fácil. E eu achei legal que você compartilhou várias dicas, assim, coisas super importantes que te ajudaram nesse processo. E a nossa ideia também é fazer isso de alguma forma para ajudar os nossos alunos. Então, a gente tem um quadro aqui no podcast que chama Mentoria Responde. Como que funciona? O pessoal manda dúvidas, angústias e desesperos aí nas nossas redes sociais e alguém da nossa mentoria vem responder. Vamos dar uma olhadinha? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Rodrigo, eu sou um dos mentores da Medway e hoje eu vim aqui falar para você que ficou em dúvida, mais ou menos, quantos por cento já deveria estar acertando nos simulados, nas provas da íntegra nessa época do ano? Pessoal, nessa época do ano o que a gente quer é uma porcentagem entre 65% e 75%, acima disso tá excelente, abaixo disso existem algumas coisas que a gente precisa melhorar e aí é uma coisa muito individual, a gente precisa individualizar e ver como ampliar essa porcentagem. Mas se você está entre 65% e 75%, o que a gente quer é que você use isso como um trampolim. Olha as questões que você errou, veja quais foram as maldades que você caiu, para que você não caia mais. E a partir daí, o que a gente quer de vocês é justamente a progressão até novembro, que é a meta dos 80%. Voltando então, Rê, eu queria saber assim, o que você levou de bagagem dessa sua preparação e o que você daria de dica para quem quer prestar o FRJ? Então, eu acho que de bagagem, o que eu mais levei da minha preparação é que, vou ser repetitiva, tá? Mas é que o mais importante é você fazer um estudo guiado pela própria prova. Porque, e aí já entra o gancho na segunda pergunta, que é a dica para quem quer prestar o FRJ. Quando você vai olhar as provas retroativamente, as provas são muito iguais, gente. Quem estudava no FRJ, se tiver alguém ouvindo que é ex-aluno ou aluno do Fundão, a gente brinca que o Fundão é BDQ, banco de questão, porque os professores repetem muito as provas. Muito, 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 muito. Papo de, tipo assim, às vezes o professor fala, por que todo mundo tirou 10? Porque o senhor aplicou a mesma prova no semestre anterior, e a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, e ninguém é idiota então, assim, aqui, né? Ninguém é idiota, a gente não precisa nem colar, a gente só decora e reaplica as questões. Então, para mim, o que me ajudou muito foi isso, foi estudar as provas, tipo assim, vou pegar os 10 últimos anos, isso é até uma dica que eu peguei, se eu não me engano, da mentoria da Medway, acho que foi da mentoria da Medway, em algum lugar da Medway, gente, também minha cabeça tá ruim. Olhar as 10 provas anteriores, ver quais eram os temas mais comuns, estudar aquilo e fazer aquelas provas antigas. Depois disso, de novo, pegar as provas parecidas, as provas irmãs, enfim, como vocês quiserem chamar, e ir fazendo para ir abrindo um pouco o leque. Tipo, por exemplo, Fundão adora, o FRJ adora cobrar doença inflamatória intestinal. Adora cobrar, sempre cai isso em prova. Doença inflamatória intestinal e gravidez tubária. Então, eu vou pegar questões de provas que eu sei que são mais difíceis, tipo Unifesp, SUS São Paulo, que eram provas um pouco mais parecidas com a FRJ, e vou fazer essas questões desse tema para poder me familiarizar mais com ele. Eu aboli a leitura de textos, aboli fazer caderno, que são coisas que eu amo, e, cara, no final, eu lembro que na última semana, na semana pré-FRJ, sei que todo mundo fala, relaxa, 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 mas eu não conseguia. Eu sentei e eu refiz as provas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu vou te falar, sem meme, repetiram mais de 6 questões da minha prova.
Teve uma questão, eu não me esqueço, que a resposta era tipo assim, artéria oftálmica, ramo direito, uma porcaria dessa. Deixa eu só Que eu decorar. olhei, eu nem li a questão, eu li, eu marquei e eu já sabia que era certa. Foi Maravilhosa. muita questão repetida, muita. Aquela coisa que você bate o olho e a memória já tá, tipo assim, medular. Eu acho que agora tá tendo essa história de que vai mudar o modelo de prova e tal, assim, eu sei como a UFRJ funciona, tá? Eu sei que as coisas nunca funcionam na velocidade que eles falam que vão funcionar. Então, eu acho que a melhor dica para o UFRJ é essa. A gente tem que estudar o modelo de prova e confiar que o modelo de prova vai ser parecido. Inclusive, algumas questões cujo gabarito estava errado no passado, que foi uma coisa que aconteceu no passado, que o pessoal ficou pé da vida. O gabarito estava errado no passado, Todo a galera mundo foi no gabarito certo e o gabarito manteve o errado. A Unifesp é Esse é- assim também. Cara, e tipo assim, você sabe que a prova é repetida. Por que você vai querer brigar com a banca? Você sabe que eles são assim. Põe errado com convicção, né? Foi o que eu fiz. Eu lembro que todos os meus amigos ficaram bolados porque eles marcaram a resposta certa. Eu fiquei, gente, isso aqui é fundão. Eles não Vocês mudaram até conhecem? hoje a resposta. Não Vocês mudar, acham que eles vai vão mudar aceitar? agora. Sei como é, amiga, sei Sem como é. brigar, né? Assim, não briga com a... Isso é o que todo mundo... O Mica sempre fala isso, né? Se eu não me engano. Eu lembro de vocês falando, não briga com a questão, irmão. Tu sabe que é assim. Conhece a banca é... Não vão uma aceitar M. recurso. Ah, mas cabe recurso. Não vão aceitar o recurso. Não briga com a Já questão. foi É negado, exatamente isso. Gente, amei as dicas. Muito bom, viu, Renata? E a gente falou muito também de saúde mental, né, Anuard? Muita coisa Muito. legal. Amei. Tem uma dica que a gente vai trazer aqui, mas antes eu peço licença para você, Renato, para complementar uma coisa que você falou. A questão do burnout, né? Burnout é uma coisa que tem CID e tem diagnóstico, e tem critério diagnóstico também. E eu fui ler sobre isso, porque a quantidade de pessoas que falavam comigo burnout, eu falei, o que é isso, cara? Será que eu tô tendo também? Aí eu fui pesquisar. E é interessante que as pessoas na preparação da residência, elas estão numa fase muito igual. O burnout começa... tá tudo bem, eu tô apaixonado. Depois você começa a ter mínimas focos de estresse ao longo do seu dia a dia. E a terceira etapa é quando o estresse ele faz parte do seu dia a dia. E isso antecede a desgraça. Então, se você tá passando por alguma coisa em que você tá pensando mais ou menos aí, pô, isso não me incomodava, tá começando a incomodar, tô ficando mais reativo. A hora de você procurar ajuda é agora. Porque o próximo passo é, de fato, o burnout, a doença, o fosso, a depressão. Então, só para complementar o que você falou, porque Perfeito, Anuário. eu acho que a gente só vai levar isso a sério, Renata, quando acontecer alguma coisa de mais sério com algum residente de alguma grande instituição. O que já aconteceu em outros momentos. Mas né? quando virar mídia, cara, quando sair na capa de tudo... porque isso é muito negligenciado e tem aquela política do super-herói, que o residente aguenta tudo, qualquer jornada de trabalho. Isso é um erro. Mas dito o nosso desabafo à parte, nós temos... Ele desabafou. Tava preso aqui. Você tava vendo que eu tava tossindo? Acho que o bronco aspirei uma pomba aqui, cara. Eu não consigo, eu vou tossir daqui a pouco. Mas enfim, Mandinha, além do quadro da mentoria, nós temos outro ponto aqui, Renata, no nosso podcast, que é um quadro onde um profissional que não é médico, porque chega, né, já de medicina, chega de médico, em que vai dar a dica para nós, algumas dicas, na verdade, sobre algum ponto específico para te ajudar na sua preparação e, por que não, na sua vida. Esse quadro chama Além dos Estudos. Acompanha comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Oliveira, eu sou psicólogo e eu fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre ansiedade e como esse tema se relaciona com o momento que vocês estão vivendo. O momento, de uma forma mais ampla, que todos estamos vivendo, né? Mas vocês especificamente em relação à prova de residência. Enfim, inicialmente eu queria fazer um panorama geral, brevemente, e defender um pouquinho a ansiedade, que nada mais é que um mecanismo de defesa do nosso corpo, onde ocorrem algumas alterações fisiológicas, comportamentais, até de humor, para nos preparar para lidar com situações de estresse e potenciais perigos. O que é comum a gente sentir quando a gente está ansioso? Coração acelerar, respiração ficar ofegante, pupilas dilatarem. Então percebam como são respostas que nos preparam para agir de forma mais rápida, né? Tem mais sangue bombeando, com mais oxigênio, mais sangue circulando. Com mais oxigênio, mais luz entrando, enxergamos melhor. Enfim, isso teve uma grande importância evolutiva, principalmente quando tínhamos que lidar com predadores com mais frequência. Mas a gente também desenvolveu sensibilidade para ter respostas parecidas relacionadas a situações de socialização.
Então, nos preocupar com a forma como seremos vistos no nosso entorno. Para a gente é muito importante a questão de estar em grupo, né? De relação. O ser humano não existe sozinho. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente não consegue se livrar da ansiedade. Ela é indispensável e muito pertinente. Mas pode acontecer que esses elementos que eu comentei, ou outros, apareçam numa frequência e numa intensidade que, em vez de ajudar, nos preparar, prejudiquem, né? Então, às vezes, ficar sem dormir um dia porque estamos ansiosos é um tempo que você poderia pensar mais sobre possíveis soluções. Mas ficar sem dormir 15 dias porque você está ansioso, você fica mais cansado e dificulta você a tomar qualquer decisão, realizar qualquer atividade. Não dá pra gente ir tanto pelos sintomas, porque eles são muito variados. Os que eu comentei são os mais comuns. Mas tem gente que tem perda de cabelo, gastrite, crise alérgica, então dificulta, né? O que é melhor é a gente fazer uma análise do contexto e das consequências. O contexto, então, por exemplo, aí entra de novo na situação de vocês que estão prestando uma prova muito importante. É normal se sentir ansioso, isso pode ajudar, né? Você pensar sobre, se preocupar com esse assunto, enfim, estar em alerta, num estado de maior atividade. Pode ser importante. Mas, como eu falei, eu acho que a questão da insônia, de novo, né? Ok, você não dormiu uma noite porque ficou estudando, mas não dormir uma semana, 15 dias, um mês, começa a ter prejuízo, né? A questão da frequência, ou a questão da intensidade. O coração acelera, você pode ter uma resposta motora melhor. Mas e se ele acelerar tanto a ponto de desconcentrar, te desorganizar, te fazer passar mal? A ansiedade é uma experiência universal, todos nós sentimos, mas ela também é particular. Cada um sente de uma forma, os sintomas se apresentam de formas diferentes. Então, essa é o que eu acho que eu posso contribuir com a ideia dessa análise, né? Que vocês possam pensar um pouquinho sobre o contexto que estão vivendo e se estão ocorrendo alterações, que tipo de alterações são essas. Obviamente não posso deixar de recomendar que em casos que vocês percebam que a rotina de vocês está sendo muito abalada por questões nesse sentido, a importância de procurar um especialista, um profissional, um psicólogo, ou psicóloga também, enfim, para lidar com essas questões, né? Uma pessoa preparada, que estuda esse tema mais profundamente, vai conseguir auxiliar vocês pensando no contexto de vocês, né? Porque da mesma forma que os sintomas são particulares, as soluções também. O que acalma a gente varia, o que funciona para um pode não funcionar para outro, então precisa de uma análise detalhada do contexto. Espero ter contribuído de alguma forma e que vocês façam uma ótima prova. Muito sucesso para todos e todas. Um grande beijo, pessoal, foi um prazer. Mandinha, voltamos. Renatinha, voltamos. Você vai sentir falta disso aqui também, não? Eu não quero que acabe. Não vamos despedir da Renata ainda. Tem mais uma coisa que eu quero perguntar pra ela. A gente tem que conversar de caneta, de estabelo, a gente tem que compartilhar a papelaria, tudo. Você é muito legal, Vai seguir no Instagram depois, hein? Vem pra São Paulo. Ô, Rê, eu queria te perguntar uma última coisa. Pra quem tá ouvindo a gente e quer um gostinho aí de pediatria na UFRJ, conta um pouquinho de como é a residência, um gostinho mesmo, sabe aquele spoiler? Vai lá. Gente, então, a UFRJ é o melhor hospital pediátrico do Rio de Janeiro, apenas. A gente tem 8 enfermarias, com 8 leitos cada uma, sem memes, são 64 pacientes para passar visita. Tem uma emergência aberta que aceita as cracas mais absurdas que vocês podem imaginar no mundo. Parece que eu não estou querendo fazer gostinho, mas é porque isso, quando você é R1, é muito legal, né? A gente tem um CTI que tem profissionais de excelência, que tem uma equipe muito boa, que está sempre disposto a ajudar. Quando dá problema, eles vão nos ajudar. E a gente tem um ambulatório de especialidade
que são muito, 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 muito fortes. A gente tem desde uma pneumopédia, uma alergo, imuno, até neurocirurgia de ambulatório lá. A gente tem um centro cirúrgico, a gente tem CIP, a gente tem absolutamente tudo. É um hospital que funciona muito bem. Tem seus percalços por ser um hospital do SUS, por ser um hospital federal, dentro do Rio de Janeiro, que a gente sabe que tem menos recursos do que outros estados. Mas, assim, vem gente de tudo quanto é canto do Brasil para fazer residência aqui. A gente tem residente que veio do Amazonas, a gente tem residente que é do Rio Grande do Norte, a gente tem real residente de tudo quanto é canto do Rio, do Rio, ótimo, né? Do Brasil, que escolheu estar com a gente. É uma residência puxada, uma residência que tem muito plantão. Já, inclusive, conversei com uma amiga minha que faz USP, que achou que a nossa carga horária é um pouco mais puxada do que a deles, então é uma residência que a gente tem uma imersão muito grande no programa, mas eu acho que isso é ótimo porque a gente realmente se forma muito, 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 muito bom no que a gente faz. E, como eu já puxei a sardinha do Clêmax, a gente tem um corpo discente, um corpo de professores e de médicos muito, 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 muito de excelência. Assim, são pessoas, médicos muito dedicados, pesquisadores, e é a galera de grande nome da rede particular do Rio, é uma galera que dá consultoria para São Paulo. Se vocês estiverem indo no Congresso de Pediatria que teve em Natal, cara, a gente teve mais de 7 meses presididas pelos professores da UFRJ, então, assim, é uma residência ótima. Infelizmente, eu não posso mostrar a foto dos meus bebês, mas se alguém aí quiser dar uma seguida no meu Instagram, aquelas... Faz o jabá, é assim que eu gosto. Eu adoro, cara. @re.eskmed. Eu só posto foto de criança lá. Já vou seguir. As nossas crianças são as mais fofas. E assim, no IPPMG só tem craca. Então a gente vê coisa lá que a gente não vê em nenhum outro lugar do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Então acho que é um lugar que, por trabalhar muito, é uma família. Os meus grandes amigos do peito são de lá. Eu sou amiga da enfermagem, eu sou amiga dos técnicos, eu sou amiga dos faxineiros. Inclusive, tô com saudade do Fábio, que é um faxineiro lá, que é super meu amigo. Saudades, Eu tô Fábio. na maternidade. Beijo pro Fábio. Beijo, Tô com Fábio. saudade dele mesmo. A gente tem uma maternidade escola também, que é a maternidade escola que é de alto risco, que é uma casinha rosa muito simpática ali em Laranjeiras, que é um bairro da Zona Sul. E, cara, é um hospital que é um hospital de excelência, tem uma quantidade de leitos absurda, tem uma rotatividade muito boa, e é um lugar que você entra lá e não tem como se apaixonar. Inclusive, 2 das minhas R1s estavam muito na dúvida se fariam o FRJ ou fariam o IFE, porque IFE é o Fernandes Figueira, porque ano passado a gente teve que fechar 2 enfermarias por falta de pessoal. Aí contrataram mais enfermeiros e reabriram essas 2 enfermarias. E aí, por conta desse fechamento, muita gente não queria ir para o FRJ, porque achou que estava meio assim e tal. E aí elas foram conhecer o FRJ e elas já estavam certas de que iriam para outro instituto. E o que elas me falaram foi uma coisa que me marcou muito, que elas eram de outras instituições, elas não eram no FRJ, e elas me falaram, cara, assim que eu pisei naquele lugar para conhecer com você, que eu também sou muito empolgada, né, pelo FRJ, eu tinha certeza que eu ia fazer residência lá, não tinha outra. Porque você entra naquele instituto e você não quer ir para outro lugar. É tudo colorido, tem brinquedo, tudo quanto é canto, todo mundo tem pijama coloridinho, todos os médicos são simpáticos, lá não tem coisa de hierarquia, você não tem que chamar ninguém de doutor, é criança correndo de um lado para o outro, geral cheio de ERC, Marsa na sala de prescrição no seu colo, a CCH fica bolada? Fica, mas assim, paciência, faz parte. A gente faz festa para criança, a gente leva a criança para passear, assim, vem conhecer o Fundão comigo, vem conhecer o BBMG comigo, que você vai querer fazer residência lá. Até vocês que já estão... Eu gostei desse jabá, é o tipo de jabá que eu gosto. Eu acho que eu vou prestar a prova lá, viu? Não, se eu não estivesse na melhor universidade em São Paulo... Ó como ela vem, ó como ela vem. Em São Paulo, eu senti um coração de Unifesp no UFRJ. A gente é assim, a gente trabalha com pouco recurso, mas o corpo clínico, entendeu? A humanidade. Menina, eu acho que a UFRJ é a Unifesp do Rio. A gente tem que se encontrar, você tem que vir conhecer a Unifesp. Olha essa frase, hein? Com certeza. A UFRJ é a Unifesp do Rio. É isso, e a Unifesp é a UFRJ de São Paulo. Incrível. Arrasou. Mas eu fiquei com vontade de conhecer de fato o serviço. Muito bom, viu, Renata? Eu amei você ter compartilhado sua trajetória com a gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que ajudou muito quem tá do outro lado, assistindo e ouvindo. Foi realmente muito engrandecedor, né? Eu acho que foi muito bacana conhecer um pouquinho da sua história. Sem dúvida, Renata. Espero que você tenha gostado de participar com a gente também. Gente, eu agradeço imensamente, de verdade, o convite. Eu queria dizer só últimas palavras que eu falo muito, mas a Moeda Real me ajudou muito, 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 muito. E como eu falei, foi um ano muito difícil para mim.
E eu sempre achei a Medway um curso com professores super descontraídos, super legais, assim, ver as aulas não era uma coisa que me pesava. Eu já passei por outros cursos de residência quando eu estava escolhendo. E, assim, o que eu mais gostava era o da Medway, mesmo que não tivesse muita força ainda no Rio, quando eu prestei residência. Hoje em dia, eu só falo pra galera, quando vem perguntar, cara, faz a Medway, não faz os outros, porque, assim, a leveza dos professores é uma coisa que ajuda pra caramba, tanto pra gente aprender, quanto pra isso, pra eu me sentir confortável com o que eu tava estudando, sabe? Então eu queria muito agradecer a vocês, porque, real, foram muito importantes pra mim, mesmo sem a gente ter se conhecido antes. Ai, para de elogiar, eu não gosto. Muito bom, Renatinha. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, tem um arrobazinho do Instagram, né, Amandinha? @medway.residenciamédica. Segue a gente lá, deixa o feedback pra gente aqui no link da descrição aqui embaixo e nos vemos no próximo episódio. Rê, muito obrigada, amei te conhecer e a gente vai conversar depois, hein? Vou te seguir lá no Instagram. Exato. Com certeza, Segura aqui gente. depois que encerrar a transmissão, a gente vai trocando ideia. Gente, um Valeu. beijo. Beijo, Tchau. gente. E até a Tchau. próxima. Tchau. Valeu.